Amém. Vale chorar? Amém. Graça e paz, a paz do Senhor, meus irmãos. Amém. É um prazer. Eu vou pedir para vocês sentar um pouquinho, depois eu peço para vocês levantar de novo, não tem problema. É sempre um prazer. E eu tenho uma facilidade para chorar que é tremenda. E aí é o que eu falei, né? Quando você vê a semente, queridos, deixa eu só dar um overview. A semente, ela cresce. A semente, ela cresce. A Bíblia diz: lança o pão sobre as águas, que ela vai voltar. Então hoje, ver o Noah cantar, ver a Sara cantar, a Nádia, ver meu filho sentado com a minha nora, isso é para mim resultado de semente. Então, semeie. A semente, ela vai florescer. Rebeca, que tem, eu já esqueci o nome, mas o Jasper, né? Ela vai crescer. Ele vai crescer. Ele vai ser servo de Deus. Amém. Essa é a super bênção. O ano passado eu estive aqui, na verdade em novembro de 23, o Senhor me deu a graça de estar aqui. E cada vez que eu tenho aqui, minhas pernas tremem mesmo, mas tudo bem, faz parte. E eu falei sobre Filipenses 2, a partir do versículo 5, onde nós falamos sobre ser igual a Jesus. Eu não sei quem estava aqui, quem pode lembrar. Você está. Bruno está. Tá? E de lá para cá eu tenho tentado imitar Jesus. É fácil? Não. Nós somos ainda dentro desse corpo humano, vindo do pecado, com as nossas lutas mentais, que nós estávamos falando hoje de manhã. Não é fácil. Mas hoje eu queria dividir com vocês algo que eu tenho tentado também fazer com que minha vida flua nesse sentido. Então eu vou pedir para vocês, eu vou ler 3 passagens e queria fazer uma interligação entre elas, tá? Para que nós possamos crescer e que isso possa fazer você crescer. Né? Porque antes de ministrar ou antes de falar para você, isso serve para mim. Né? Então eu não estou, graças a Deus, eu não estou pregando para vocês. Né? Eu estou pregando para mim, porque eu preciso melhorar. E muito. Por isso eu vou pedir para, em respeito à palavra do Senhor, nós nos coloquemos em pé. E vou usar o meu milagre da visão. E vou pedir para vocês abrir a Bíblia de vocês, ou o smartphone, no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 2 a 5. Todos acharam? Amém. Ok. A palavra diz: porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afaste-se. E aí eu vou pedir para você ir até Filipenses 1, 21. Onde Paulo fala: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é grande. E uma terceira passagem que está em Gálatas 2:20,
que diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Vamos orar? Senhor, aqui está a tua palavra, Senhor, para ser distribuída, para ser falada. E a tua palavra diz que ela é mais penetrante que espada, ela penetra corpo, alma, espírito, e por isso nós te pedimos, Senhor, nos ajuda a entendermos. Nós precisamos entender para poder viver, nós precisamos entender para poder pôr em prática, que o meditar do nosso coração, as palavras da nossa boca, seja agradável a Ti, Senhor. Nós sempre tributaremos toda a honra e toda a glória ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Pode colocar-se, ou melhor, sentar-se. E eu vou tentar deixar fluir de mim aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Paulo, quando escreve isso a Timóteo, ele estava preso em Roma, numa situação diferente, porque em Atos 28 ele estava preso, mas ele estava preso e solto, né? Porque ele podia andar, ele podia receber visitas, mas neste momento ele estava preso em Roma, preocupado, porque aí já era uma prisão na masmorra. Ele estava preocupado com a igreja, ele estava preocupado com a situação da igreja. Então ele chamou Timóteo, na realidade ele pediu para Timóteo ir, mas ele escreveu essa carta para Timóteo, preocupado com o futuro da igreja. Naquele momento estavam se levantando falsos profetas, estavam se levantando pessoas que estavam querendo destruir a igreja. E Paulo, preocupado com isso, sabendo que ia morrer, porque essa foi a última prisão dele, dali ele foi para a morte, ele escreveu a Timóteo. E ele falou: Timóteo, se cuida, porque estamos vivendo dias maus. Estamos vivendo dias onde o homem é amante de si mesmo. Mas parece que Paulo não estava falando para Timóteo. Paulo já tinha chegado em 2025, né? Ele já estava vendo o dia de hoje. Porque nós vivemos um momento onde o homem quer viver para si. O homem quer ser famoso. O homem quer ganhar dinheiro. E eu não estou dizendo que seja errado ganhar dinheiro, é bom, né? Ganhar dinheiro é bom e é necessário. Você tem seus custos, você tem suas despesas. Não estou falando isso longe de mim, tá? O homem busca fama e ele busca colocar o seu ego acima de qualquer coisa. Então você ouve por várias vezes que eu sou o bom ou eu sou o melhor, a honra agora é minha. E aí você pega pessoas que começam, recebem um dom e falam: louvado seja o Senhor. Daqui a pouco, louvado seja o Senhor e eu. Daqui a pouco seja louvado um pouquinho ao Senhor e mais eu. E daqui a pouco, louvado seja eu. Esse é o momento em que nós estamos vivendo, queridos. Este é o momento em que nós estamos vivendo. Os corações sendo cada vez mais endurecidos, as mentes mais, me ajudem, uma palavra, mais voltada a si mesmo, tá? E muitas vezes esquecendo de que quem dá é o Senhor. O Senhor dá enquanto dorme. E aí eu ouvi uma piada uma vez, vou até contar para vocês, mas
Eu falei uma vez numa pregação e falei: o Senhor dá aos seus enquanto dorme. Aí o irmão depois do culto me chamou e falou: pastor, estou dormindo pouco. Preciso dormir mais? Mas não é esse sentido. Então eu queria dar um tema para essa ministração. E sempre com o milagre da visão, só que aí se eu ponho o óculos eu não enxergo vocês, se eu tiro o óculos eu não enxergo o que eu vou ler. Então vocês me perdoem, esse tira e põe. Mas eu queria dar um tema para essa ministração. E o tema dessa ministração, ele sai lá de Romanos 11:36, que diz: porque dele e para ele são todas as coisas. Glória a Deus. Glória a Deus. Nada é para nós, tudo é para ele. Porque dele e por ele são todas as coisas. E não tem jeito, né? A gente faz as anotações e não fala nada que está na anotação, mas tudo bem, tá? Mas esses dois versículos de Gálatas 2:20 e de Filipenses 1:21 deveria ser a nossa essência. Porque tudo começa em Deus, é sustentado por Deus e termina em Deus. Então, tudo é dele. Em Isaías 40 ele diz: quem mediu o oceano com as mãos? Quem sabe e contou, sabe o nome de todas as estrelas e a sua quantidade? Então tudo é dele, tudo nasceu nele, tudo foi criado. Obrigado, querido. Tudo foi criado por ele, e toda boa dádiva, ela vem do Senhor. Amém. Glória a Deus. Vocês conseguem entender isso? Nada vem só do seu esforço. Não estou dizendo que você não precisa se esforçar. Não estou dizendo que você não precisa lutar. Não estou dizendo que você não precisa estudar. Mas tudo vem dele. Vocês podem repetir comigo? Amém. Tudo vem Amém. de quem vem o ar que você respira? De quem vem a bênção sobre os seus filhos? De quem vem a força de trabalho que você tem? Então tudo é dele. Tudo é Aleluia. dele. Tudo é Glória a dele. Jesus. Tudo é dele. Aleluia. Enquanto nós vivermos para nós mesmos, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Enquanto nós nos preocuparmos com o nosso bem-estar, ou colocar isso à frente do Senhor, nós não chegamos a lugar nenhum. Enquanto nós estivermos com o nosso coração entendendo que nós vamos ganhar tudo na força do braço, você não chega a lugar nenhum, porque é dele, é por ele, é para ele. Então tudo vem dele, tudo vem deles, e tudo é por ele. Por isso que Paulo diz: eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu levo hoje na carne, eu levo pela fé no Filho do Deus vivo. Vocês conseguem me entender? Aleluia. Vocês conseguem entender que não é a aparência, não é o que eu faço, não é o que eu ganho, não é o que eu dou, não é. Se tudo é dele, tudo é por ele, ou eu entendo isso no meu espírito, ou eu não vivo. Falando isso, quanto tempo eu tenho, pastor? Pastor, é isso. A gente vai almoçar depois daqui, o senhor fica à vontade. Eu fico feliz com isso. Então, isso é o coração no Evangelho. É poder falar: Senhor,
Tudo é dele. Tudo é por ele. E Cristo vive em mim. Glória a Deus. E sem ele, nada podemos fazer. É verdade. João 15,5 diz isso. Ou 5,15. Né? Sem mim, nada podeis fazer. Então eu gostaria de deixar isso no coração de vocês. A arrogância está aí. A ganância está aí. O coração insensato está aí. Tá? Mas depende de mim querer mudar isso na minha vida. Depende da minha posição. Depende do que eu faço. Depende do que eu quero. Depende de quanto eu me dou ao Senhor. Depende de quanto tempo eu gasto. Porque nós gastamos tempo e gente, não é errado. Eu gasto tempo trabalhando, eu preciso trabalhar. Eu também trabalho. Eu sou engenheiro civil. Eu trabalho e às vezes eu tenho concretagem até às 10 horas da noite ou às 22 horas. No Brasil aqui é 10 p.m., mas lá é às 22 horas. E eu fico na obra. No outro dia, às 6:30 da manhã, eu tenho que voltar para a obra, porque eu tenho que responder. Tá? Não estou dizendo que é isso, mas o meu foco não pode ser isso. O meu foco precisa ser o Senhor. Tá? O meu foco precisa ser o Senhor. Quando você entende que tudo é para Ele, tudo que parece simples ganha valor. Amém. Quando você entende que tudo é para o Senhor, tudo que parece simples ganha valor. Um gesto de amor, um ato de serviço, uma palavra de consolo, uma atitude de fé. Aleluia. Muitas vezes tem pessoas do teu lado. Nosso coração anda tão... Mateus 24 diz que por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E você estava comentando hoje sobre os filmes, né? E eu comentei isso da vez passada. Marginal Pinheiros, no Brasil, em São Paulo, para quem conhece, é uma marginal de muito trânsito. E há tempos atrás, eu diria bastante tempo atrás, você via um acidente na Marginal Pinheiros, todo mundo parava para ajudar, todo mundo ou queria ajudar, ou queria fazer alguma coisa. Você via uma série de carros parando. Hoje, o acidente acontece e os carros passam e o corpo fica. Sabe por quê? Porque meu amor já se esfriou. Eu não tenho mais. É só mais um corpo. E esquecemos que não é só mais um corpo. É uma vida. É uma vida que o Senhor ama. É uma vida que Jesus morreu por ela também. Mas nós estamos num estágio de letargia. Como disse Timóteo, estamos num estágio de olhar para o nosso umbigo e me preocupar com as minhas necessidades. Que eu quero que o outro, desculpa a expressão, se dane. Eu tenho que pensar no meu. Eu tenho que pensar no que eu vou ganhar, eu tenho que pensar no que eu vou fazer, eu tenho que pensar no que eu vou conseguir de vantagem. E nós estamos esquecendo que Jesus morreu por todos nós. Nós temos hoje púlpitos cheios de falar: você vai ganhar carro, você vai ter casa na praia. Não estou dizendo que isso é mal, isso é bom. Quem não gosta de ir para a praia? Eu. Você não suporta praia, né? Mas nós precisamos mudar o nosso foco. Nós precisamos entender que sem Ele nada somos. É verdade, Jesus. E nas minhas orações eu falo: Senhor, estou aprendendo, queridos, estou aprendendo. Mas se o Senhor não for, eu não quero ir não. Se o Senhor não estiver nesse negócio, não me deixa entrar nele não. E às vezes a gente entra, quebra a cara, porque nós esquecemos de entender que tudo é dele. É verdade, Jesus. Que tudo é para Ele.
E quando nós entendemos isso, nós servimos para mostrar o amor dele. Nós trabalhamos para honrar o nome dele. E nós sofremos para cumprir um propósito que é dele. E é nele que nós nos movemos. Se você pensa que você se move porque você é o bambambam, você está errado. Você se move porque existe um sopro de vida que veio dele e continua sendo dele. E sem ele, nós não nos moveremos. Eu vim para a América agora para ver minha mamãe. Estive lá com ela. E eu posso falar para vocês que eu não sei se eu volto a ver mamãe. E conversando com ela, conversamos bastante. Ela tinha um diagnóstico de câncer. E para glória do Senhor foi desfeito isso, não tem câncer, aleluia, que o Senhor seja louvado. Mas ela está apagando a velhinha. Essa é uma verdade que não dá para esconder. Mas eu conversando com a minha mãe, eu senti tanta paz. E nós estávamos cantando aqui o culto, estávamos cantando o último louvor, um dos louvores, que diz que eu não vejo a hora de chegar no céu. Mas quem quer ir para o céu aqui? Amém. Quem quer morrer? Eu quero ir para o céu. Só tem um preço para ir para o céu, queridos. E mamãe estava falando, eu estou só preparada para encontrar o meu Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Talvez fique a dor, a saudade. Mas eu falei para a mamãe, mamãe, eu vou ficar muito alegre. Porque eu sei que a senhora vai encontrar o nosso Jesus. Glória a Jesus. E falei alguma coisa também que pode parecer rude, queridos. Ou pode parecer sei lá o quê. Mas eu orei e falei, Jesus, se o Senhor quiser, pode desligar minha chave, porque eu não vejo a hora de te encontrar. Aí eu poderia falar, nossa, mas eu tenho meus netos, eu não vou ver meus netos crescer, não tem problema. O Senhor já proveu o Pai que vai cuidar. Amém. Então, ou nós nos desligamos dessa terra, ou nós vamos viver presos e corremos o risco de viver segundo Timóteo. Então, tira o coração rancoroso, tira da tua vida, porque muitas coisas dependem das nossas atitudes. Nós entregamos tudo e nós sempre falamos, não, mas se Deus quiser, mas se Deus quiser. E o que eu fiz para que isso aconteça? O que eu estou fazendo? Onde eu estou me movendo? Quais são as minhas prioridades? Qual é o meu caminho de intimidade com o Senhor? Qual é o caminho de poder entender e olhar para o meu irmão e poder reconhecer, entender que ele é um ser, entender que ele também tem dificuldades? Qual é o meu sentimento? Aleluia. Oh, Jesus. Quando entendemos que tudo é para Ele, a nossa vida ganha sentido. Quando entendemos que tudo é dele, que tudo é para Ele,
E não entendemos isso só como uma frase bonita. Porque é uma frase bonita. Mas além de ser uma frase bonita, ela é uma decisão da nossa vida. Além de ser uma frase bonita, ela é uma decisão da nossa vida. É, Jesus. E quando eu entendo isso, tudo ganha sentido. O trabalho deixa de ser trabalho e se torna um ministério. O sofrimento se torna instrumento e a vida se torna adoração. E quando eu falo que trabalho se torna um ministério, eu sempre me cobrei. Falava, não, porque eu preciso pregar o Evangelho. Eu preciso pregar o Evangelho. Mas eu posso confessar para vocês que o meu trabalho é o meu ministério. Porque eu falo de Jesus para todos os colaboradores que estão comigo. E teve uma cena que eu guardo e o Senhor foi tão bom comigo. O Senhor foi tão bom comigo. Eu estava em uma obra no Rio de Janeiro e nós tínhamos 869 colaboradores. E eu falava, uau! E um dia o técnico de segurança olhou para mim e falou, Levi, eu falei, pois não. Hoje quem vai fazer o DDS, que é um chamado Diálogo Diário de Segurança, é você. Eu olhei para ele e falei, amigo, não dá microfone na mão de pastor, não. Você vai... não vai prestar. Ele falou, não, mas é um diálogo rápido. Você vai falar sobre segurança, sobre usar cinto de segurança, sobre usar os EPIs. Eu falei, tá? E é só isso. Ele falou, Eu falei, quantos minutos eu tenho? Ele falou, você tem 10 minutos. Eu falei, então tá fácil. E aí eles colocaram aquela caixa de som, porque a quantidade de colaboradores era grande. Eles colocaram uma caixa de som, e aí falaram, não, hoje quem vai fazer o DDS é o gerente da obra. E queridos, me deram o microfone na mão, para reduzir a história. O DDS durou 40 minutos. O DDS terminou com apelo. Glória a Deus. E o DDS terminou com salvação. Glória a Deus. Então esse é o nosso ministério. Por isso, faça da tua vida um ministério. Faça da tua vida um instrumento do Senhor. Porque hoje o Senhor te chama para mudar a tua forma de enxergar e de agir. Seja bênção na tua casa. Seja bênção no teu trabalho. Seja bênção na tua faculdade. E entenda que tudo é uma condição sine qua non. Tudo. Sabe o que é tudo? Tudo é tudo. Tudo é dele. Amém. Tudo é por ele. Glória a Deus. E tudo é para ele. Aleluia, Senhor. Amém? Amém. Eu queria que você baixasse a sua cabeça. Levasse o seu pensamento ao Senhor. E pudesse dar lugar para o Espírito. Eu não vou chamar ninguém à frente. Mas se você tiver vontade de vir, você pode vir. Mas deixe o egoísmo dar lugar à adoração para você. Deixe sua tristeza dar lugar à adoração.
posso orar e falar: Senhor, domina o meu ser. Me ajuda a entender. Me ajuda a entender que sem Ti eu nada posso. Eu mal posso respirar sem a Tua graça. Eu mal posso me mover sem a Tua graça. Eu mal posso viver sem a Tua graça. Por isso eu queria orar com vocês. E você que sente esse desejo de entregar, não de aceitar Jesus, mas de entregar a sua vida, entregar o seu ser, falar: eu sou o teu Senhor. Se o Senhor não for, eu não quero ir. Se o Senhor não mandar, eu não vou, porque eu sei que sem o Senhor eu não vou a lugar nenhum. Se você sente esse desejo, fique em pé e nós vamos orar. Oh, Jesus, a Tua fidelidade, Senhor. Aleluia. Glórias ao Teu nome, Senhor. Senhor, a palavra não é minha, a palavra é Sua. Me ajuda, Pai, a viver isso. Me ajuda a viver. Me ajuda a viver, Senhor, na Tua presença. Me ajuda a viver. Mesmo sabendo, Senhor, que eu tenho que passar por esse mundo, mas que eu possa também deixar sementes aqui, Senhor. Que eu possa deixar vidas. Que eu possa deixar, Senhor, a minha disponibilidade, os meus atos, as minhas atitudes sejam agradáveis a Ti, Senhor. Não me deixa sair dessa terra, Senhor, sem ganhar vidas. Não me deixa sair daqui sem falar da Tua graça a todos, Senhor. Cada um que chegar perto, Pai, possa entender que eu vivo porque o Senhor vive. Eu só vivo porque o Senhor vive. E é porque o Senhor vive que nós queremos ver a Tua graça sendo espalhada. Tantas pessoas, Senhor, necessitadas. Tantos necessitando Te conhecer, Pai. Que o Senhor brilhe a Tua luz através de nós, porque a luz é Tua. O brilho é Teu. A honra é Tua. Mas nós podemos ser canais de bênçãos, usados para o Senhor ser glorificado. Que nós possamos ser também o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Porque mesmo sendo Deus, Ele tomou a forma de servo e Ele serviu. E a honra, Senhor, não é para aquele que é servido, mas é para aquele que serve. Por isso a honra seja sempre Tua, Pai. Toda honra, toda glória, toda majestade, todo domínio, todo poder e toda soberania seja para o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, para todos sempre. Amém. Que o Senhor possa ter acrescido um pouquinho mais na tua vida, e que isso possa mudar seus preceitos, da mesma forma que eu peço para que o Senhor mude os meus a cada dia. E um dia, todos nós estaremos com Ele, o abraçaremos. E eu quero ouvir, quando eu bater na porta: vinde benditos do meu Pai, entrai para o gozo eterno. Que o Senhor possa abençoar vocês, em nome de